Olá, pessoal! Aqui é a professora Eliandra. Vamos começar a nossa aula de ciências? Temos como tema de hoje, pessoal, os estados físicos da matéria. Para a gente introduzir, então, os estados físicos da matéria, primeiro precisamos entender que existem fatores para auxiliar a formação desses estados, tá? O que determina o estado em que a matéria se encontra é a proximidade das partículas que a constituem. E para isso existem dois fatores. Um deles é a força da coesão. A força da coesão faz com que as moléculas se aproximem umas das outras. E também existe a força da repulsão, que é a força contrária à coesão. É a força que faz com que as partículas elas se separam, elas se disseminam no espaço. Então, os estados físicos da matéria, ou fases, são as diferentes formas de como uma substância pode se apresentar no estado, tá? E os principais deles são três. Nós temos o estado sólido, nós temos o estado líquido e nós temos o estado gasoso, ou vapor. Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho o conhecimento em cada um desses estados, né, e apresentar qual é a característica de cada um deles. Nós temos agora o estado sólido. O estado sólido é quando os átomos das moléculas que constituem a matéria estão em estado de agitação baixo, né, podendo ser encontrados mais átomos em um mesmo espaço físico. O estado sólido possui forma e volumes fixos. Então, eu tenho uma imagem aqui que representa certinho como que ficam as partículas do estado sólido, né? E o que a gente pode ver? A gente consegue identificar que a força da coesão, que é a força que faz com que as moléculas, as partículas se unem, é maior que a força da repulsão entre essas moléculas. Um exemplo que pode representar muito bem o estado sólido é a bola de bilhar, né? A bola de bilhar, ela pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente, que ela não vai tomar a forma desse recipiente e o seu volume, ela não vai aumentar e nem diminuir, ela vai ficar estável. O estado líquido. O estado líquido ele ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação às mesmas matérias do estado sólido. Substâncias no estado líquido têm volume fixo, porém a sua forma pode variar. Então, nós temos aqui uma imagem que representa o estado líquido. A gente pode verificar que as partículas elas começam já a meio que se dissipar, né? Então, o que a gente pode observar? Que a força da coesão é aproximadamente igual à força da repulsão entre as moléculas. O que a gente pode, então, ter como exemplo? A água, né? É um ótimo exemplo disso. A água, se estiver em um copo, ela vai tomar a forma do copo. Se ela estiver em uma jarra, ela vai ficar com a forma da jarra. E o estado gasoso, ou vapor, né? Ele acontece quando as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas. Elas estão dispersas no espaço, no ambiente. Por isso, elas podem ter a forma e o volume variável. Tá? O que a gente observa então aqui nessa imagem, que está representando as partículas no estado gasoso, no vapor? Elas estão se dissipando, elas estão tentando, né, se movimentar, né? Então, o que a gente pode aferir aqui dessa imagem? É que a força da coesão é menor que a força da repulsão entre as moléculas. Um exemplo que pode demonstrar o estado gasoso ou vapor é o oxigênio, que ele pode sim ser comprimido dentro de um cilindro, né? E ele vai tomar a forma desse cilindro, tá ok? Ok, então, agora entendemos um pouquinho sobre os principais estados físicos da matéria, né, que são os estados sólidos, líquido e gasoso. A gente agora vai entender um pouquinho a interação desses estados. O que seriam essas interações? São as mudanças do estado físico. Eu tenho aqui uma imagem que representa muito bem, então, essa interação, essas mudanças. Elas se dão em 5 etapas, em 5 fases, né? Vamos lá. Quando o estado sólido, que estão com as partículas em ordem, ela passa para o estado líquido, nós temos aí então a fusão. Quando nós temos o estado líquido, que passa para o estado gasoso, em que fica com as suas partículas, as suas moléculas em desordem, nós temos o estado de vaporização.
né? Para acontecer esse processo de fusão e de vaporização, precisa acontecer uma absorção de calor, uma elevação de temperatura, tá? E lembrando mais uma coisa, a vaporização, ela pode acontecer em três etapas, que seria a ebulição, a evaporação e a calefação. Tá, e nós conseguimos observar também que existe um processo inverso, que é o processo de resfriamento da matéria, né? E como que acontece? O que acontece com o resfriamento da matéria? Nós temos aqui, ó, o estado gasoso, ele pode entrar em estado líquido, né? Através do resfriamento ou arrefecimento da matéria, né? O nome dessa mudança é condensação. O estado líquido, ele também consegue entrar em estado sólido através do resfriamento ou arrefecimento, né? E é através do processo de solidificação. Nós também conseguimos verificar, pessoal, que o estado sólido, ele consegue passar automaticamente para o estado gasoso sem entrar em estado líquido. É uma passagem brusca, uma passagem rápida. É chamado de sublimação. E pode acontecer o processo inverso. Quando o estado gasoso ele passa bruscamente para o estado sólido, pode acontecer a ressublimação, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai entender um pouquinho como que acontece cada uma dessas fases. Vamos recapitular primeiro, tá? Então, ó, nós temos aqui as mudanças de estado, nós temos a fusão. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Nós temos a vaporização, que pode acontecer em três etapas, através da ebulição, evaporação e a calefação, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Nós temos a liquefação ou condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido através do resfriamento. Nós temos então a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido através do resfriamento. E nós temos a sublimação e a ressublimação. A sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso e a ressublimação, que é a passagem do estado gasoso para o estado sólido, sendo feita através de uma passagem brusca, rápida. Fusão. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido por meio do aquecimento. Nós temos aqui então uma imagem, ó, o gelo, ele está em estado sólido, ele está recebendo um calor, ele está recebendo, né, um aquecimento e ele está derretendo. Nós temos a vaporização, né? O que seria a vaporização? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que é obtido de três maneiras: através da ebulição, que é a água fervendo, e eu coloquei uma imagem aqui para representar através de um chá, né? Nós temos a evaporação, que são as roupas que secam no varal, né? A gente não consegue ver, mas as partículas de água que estão ali, né, elas vão evaporar das roupas, né? E nós temos também a calefação. Eu coloquei aqui um aquecedor, eu coloquei aqui uma chapa, né? A chapa, ela tá tão quente que quando você insere gotículas de água, a água ela recebe uma temperatura tão elevada que ela entra em vapor instantaneamente. Nós temos a liquefação ou a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido por meio do resfriamento ou arrefecimento. Nós temos aí um exemplo, né? A formação do orvalho da manhã, né? A solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, ou seja, é o processo inverso à fusão, que ocorre por meio do resfriamento ou arrefecimento. Sublimação, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa, né, sem a passagem pelo estado líquido, e pode ocorrer pelo aquecimento, sublimação, ou arrefecimento, ressublimação da matéria. Por exemplo, nós temos o gelo seco. Eu coloquei aqui para vocês, ó, uma imagem do gelo seco, que o que seria esse gelo seco? Nada mais é que o gás carbônico solidificado. Um outro exemplo também que exemplifica bem a sublimação é o naftaleno, que é o vulgo da
naftalina, que nós utilizamos para tirar o mofo de dentro das gavetas, armários e tudo mais. E a naftalina, ela está em estado sólido e ela passa para o estado gasoso sem a gente perceber, ela não deixa resíduos. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre dois estados que são, né, estados da matéria, porém eles não estão no nosso cotidiano, que seriam o plasma, né, e o condensado de Bose e Einstein, né? O plasma, o que seria esse plasma? É considerado o quarto estado da matéria. O plasma não é um estado comum da matéria aqui na Terra, mas pode ser o estado mais comum da matéria no universo. Ele diferencia-se dos estados sólidos, líquidos e gasosos, né, que são estados de baixa energia, por ser um gás ionizado, constituídos por átomos ionizados e elétrons em uma distribuição quase neutra. Ou seja, o que seria isso? É uma concentração de íons positivos e negativos praticamente iguais. E o condensado de Bose e Einstein? Em 1985, Bose e Einstein, que são os estudiosos que descobriram esse estado físico da matéria, ele também é abreviado como Beck, tá? Bose e Einstein, então, submeteram um conjunto de 2.000 átomos de rubídio a uma temperatura próxima do zero absoluto, obtendo como resultado uma matéria completamente diferente, em que as partículas vibravam de maneira uniforme, ou seja, com a mesma energia e direção, como se fossem um único átomo. Tá? Para que é utilizado então o condensado de Bose e Einstein, né, já que ele não está no nosso cotidiano? Um Beck é usado para estudar a mecânica quântica em um nível macroscópico. Agora, pessoal, eu tenho alguns exercícios que eu quero que vocês respondam nos cadernos, tá? E, ao final, a gente vai socializá-los. E aqui, pessoal, estão algumas referências bibliográficas que eu utilizei para estar podendo montar a apresentação que eu fiz a vocês, tá? Obrigada, pessoal, pela participação de vocês na aula e até a próxima aula.